Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live hoje, para a nossa leitura bíblica que temos feito diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Hoje vamos ler o capítulo 19 do livro de Gênesis. Estamos aí nesse momento da história, esse momento que acontece, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos ver essa história na Bíblia dentro do seu contexto. Então, bom dia, minha gente. Vamos lá iniciar esse nosso tempo tão maravilhoso na presença do Senhor. Que coisa boa, gente. Já envia aí esse aviãozinho aí para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse tempo tão importante, né, gente? Como é maravilhoso esse tempo tão especial de estar na presença do Senhor, de aprender mais sobre Ele. Não é mesmo, minha gente? Então vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse tempo. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer pelas nossas vidas, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, dá-nos entendimento, Senhor, para que nós possamos Te conhecer a partir de quem o Senhor é, Pai. Ensina-nos, Senhor, coloca no nosso coração um desejo de Te buscar, Senhor, um amor pela Tua palavra, Senhor, que vai aumentando de forma progressiva a cada dia, Senhor. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá, né? Tá bom o volume aí, gente? O volume tá bom? Tá muito barulho? Vocês me digam aí, gente. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui em Gênesis capítulo 19. Eu tô com a minha Almeida Revista e atualizada e também estou aqui com a minha NVI. Eu vou ler hoje na NVI, tá? Bom dia, tá bom, né, gente? Não tá ouvindo muito barulho de carro. Eu coloquei o microfoninho aqui, é porque eu tive que abrir a janela aqui, então tem mais barulho. Mas enfim, bom dia, bom dia. Ilquinho, Elaine, Cris, bom dia. Então vamos lá, minha gente, Gênesis no capítulo 19. Vamos iniciar, porque essa leitura de hoje, minha gente, diz assim, ó. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta. Olha meu marido lá atrás, ó. Tá vendo, gente? Ó, meu marido lá. Aqui, ó. Ai, que lindo. Amei. Tchau, amor. Vamos lá, gente. Vou voltar. Vou voltar na leitura. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acampem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acamparam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles.
Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha isso aqui, gente. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiu encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Olha isso. Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Vou fazer uma pausa aqui, gente, porque já tem tanto conteúdo aqui nesse texto, até o versículo 13, né? Para a gente conversar um bocadinho sobre isso. Olha só o que acontece, né? Então, desde o início lá do texto bíblico, está dizendo assim, né? 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma. O que eles foram fazer lá, né? Então, o que esses 2 anjos foram fazer lá? Então, a gente vê que esses 2 anjos chegaram a Sodoma. O que eles iam fazer? A gente já leu no texto bíblico, né? A gente leu que eles iam, já no capítulo anterior, a gente vê que esses anjos foram enviados ali, né, para quê? Para destruir essa cidade, Sodoma e Gomorra, né? Então a gente vê que eles foram enviados para isso. Quando eles chegaram lá, né, e a gente pode pensar assim, como assim esses anjos, né? Eles vinham em forma com as asas ou com aquelas, como se fosse aqueles desenhos que a gente vê hoje? Não, gente, eles vinham como homens para exercer uma função que foi dada diante de Deus. Então eles vinham para agir, né, com um propósito específico, cumprindo as ordens do Senhor. Tá? Então, eles vinham e eles vieram aqui, eles foram até aquela praça, né? E Ló insistiu muito para que eles viessem à sua casa. E eles disseram: não, nós não queremos. E Ló insiste tanto que eles finalmente vão à casa de Ló. Eles estavam com um propósito. Qual? De destruir aquela cidade, né? Eles estavam com esse propósito. Por quê? Porque como nós vimos no capítulo anterior, o que estava acontecendo lá? Abraão intercede por aquele povo. E ele diz: pelo amor de Deus, se encontrarem, que sejam 10 pessoas neste lugar, né? Ele vai naquela oração, que ele intercede por esse povo, mas a gente vai perceber que nem sequer 10 pessoas foram encontradas. Eles entram lá e a cidade estava tão afogada na corrupção que as próprias pessoas ali, né, o povo ao redor, eles querem pegar aquelas 2 pessoas que chegaram, aqueles 2 visitantes, né, e querem ter relações homossexuais, né? Eles querem ter essas relações sexuais com esses 2 visitantes. E a gente vê que o que acontece, né? Quando a gente lê esse texto, muitas coisas causam estranheza para nós. Por quê? Porque existe um contexto da época, existe aquele tempo, né? Existe a lei daquele tempo ali. Então, o que acontecia naquele tempo? Existia uma lei onde as pessoas tinham uma responsabilidade sobre os seus hóspedes. Eram as pessoas que hospedavam, eles tinham responsabilidade sobre quem eles estavam hospedando. Mas aqui a gente vê que realmente essas cidades, elas estavam afogadas em tamanha corrupção, né? Eu não coloquei aqui hoje.
eu não coloquei o coisinho aqui, o capítulo aqui em cima, né? Elas estavam dentro de tanta corrupção. Por quê? Vocês lembram que nós lemos aqui na leitura que nós fizemos em Gênesis no capítulo 13, quando há divisão, quando há separação entre Abraão e Ló. Vocês lembram que o que Ló escolhe? Ló escolhe essa terra, porque aparentemente e de forma exterior ela era muito atrativa. Nós falamos sobre isso na live que estudamos sobre esse conteúdo. Nós estudamos Gênesis 13 e 14. Se você não assistiu essa live, eu te convido a assistir, né? Então ali nós falamos sobre aquilo que via. Então, Sodoma e Gomorra exteriormente era um lugar fértil, era um lugar atrativo, era um lugar, mas interiormente era completamente desprovido, né? De temor a Deus. Então as pessoas lá estavam completamente afogadas na corrupção. E a gente vê o quê? A longanimidade de Deus. O que é a longanimidade? É justamente esse tempo longo para Deus trazer o seu juízo sobre essa terra, né? Então Deus teve paciência com esse povo, mas o povo cada vez pior, e nós vemos aqui o resultado, né? O resultado da escolha. Você veja que uma escolha que Ló fez lá atrás por algo que aos seus olhos era bom, aqui nós estamos vendo o resultado da má escolha de Ló a partir de algo que era atrativo aos seus olhos e que em nenhum momento ele pediu direção de Deus, né? Então nós estamos vendo isso aqui. Então, o que isso aqui revela? A gente olha isso, a gente acha um absurdo, mas claro, estava tudo completamente corrompido. E nós vemos, tem algo aqui muito importante da gente entender, que lá no capítulo, no 19, né, claro, no versículo 1, a gente vê assim, ó: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Esse é um detalhe bem importante para a gente entender um pouquinho mais sobre o que trata esse texto que é tão pesado, tão indigesto para nós. Ele estava sentado à porta da cidade. A gente vê que existe um progresso de Ló cada vez mais inserido naquela cultura. A porta da cidade era o lugar onde aconteciam, onde ficavam as autoridades, onde tinham os acordos eram feitos. Então era um lugar para pessoas importantes da cidade. Então a gente vê que Ló já estava completamente inserido naquele lugar. Vejam, ele estava na porta da cidade. Esse lugar é um lugar importante para se estar, né? Não era qualquer pessoa que estava na porta da cidade como uma autoridade daquele lugar. Então a gente vê que tudo isso está desenhando essa trama dessa história aqui para nós, para que a gente possa entender. Então, não foi à toa que o texto bíblico fala onde é que Ló estava. Para dizer o quê? Que ele estava ali e ele já estava imerso naquela cultura. Naquela cultura completamente corrompida, né? Então a gente vê que quando ele hospeda esses dois anjos na casa dele, né? Que não vieram voando, sobrevoando com asas. Não, gente. Como homens, né? Com um propósito específico. Então eles vieram, eles foram hospedados, e aqui é muito interessante também, e chama a atenção na nossa leitura, porque no capítulo anterior nós percebemos, olha isso como é maravilhoso, nós percebemos que Abraão também recebe. Abraão também recebe 2 anjos, e o anjo do Senhor. Qualquer dia eu faço uma live só falando sobre anjos, tá, gente? Mas aqui eu quero dizer, ele recebe, e quando ele recebe, né, ele come, ele prepara uma refeição, e não há nenhuma tensão assim, não há nenhum tipo de tensão assim como acontece quando Ló recebe. Esses anjos vieram agora, né, você veja, eles informaram o que ia acontecer, né, eles informaram, Abraão faz aquela oração,
de intercessão por esse povo. E aqui no capítulo 19 nós vemos que já é o que? O juízo de Deus. É o juízo de Deus por essa nação, por esse povo, né? Que estava completamente... E como que a gente vê? A gente percebe aqui. Nem 10. Porque se a nação foi destruída, nem 10 tinham justos ali. Então, olha só o que acontece. Ló, então, faz o quê? Ele fala, não, vai com as minhas... Eu tenho 2 filhas virgens. Gente, que isso? Pra gente ver que essa situação que Ló coloca aqui e que a gente vai ver no que dá, né, no que acontece, no que acarreta tudo isso, a gente vê a misericórdia de Deus mesmo no meio desse povo corrompido. Porque Deus entra, olha, os anjos aparecem ali, né? E o que o texto bíblico diz? Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta, né? Então todos eles ficaram não conseguiam enxergar e dessa maneira eles se livraram daquele cerco que fizeram em torno da casa de Ló. Olha lá, então, aí versículo 14, né, diz assim, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade, mas eles pensaram que ele estava brincando. Olha só, gente, olha só o que acontece, né, Ló, primeiro que Ló, ele fala, ele oferece as filhas dele, né? A gente vê que o Senhor, ele poupa as filhas, né? Ele poupa as filhas desse mal que estava por acontecer. E a gente vê que os 2 futuros genros aí dele são 2 bananas, né? Porque não fizeram nada. E mais uma vez a gente vê o reflexo daquela nação corrompida pelo pecado. Por quê? Eles estavam tão imersos, Ló estava tão imerso que nem mesmo as pessoas que estavam com ele acreditaram. E aqui eu lembro do quê? Lá de Gênesis no capítulo 6, a partir do capítulo 6 ao capítulo 9, que aparece a história de Noé. Lembra? Ai, gente, quando Noé vai... É avisado do dilúvio, né? A gente vê que quem se salva? Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, né? Ao menos eles ali estavam ainda debaixo da autoridade do pai, eles acataram a voz do Senhor, né? Através de Noé ali, eles obedeceram e foram para lá. Mas esses daqui, não. Completamente, nem eles até tiraram sarro, falaram assim, meu Deus, mas esse velho aí endoidou de vez, né? Ele só pode estar de brincadeira, né? Então a gente vê aqui que eles não botaram fé na palavra de Ló, revelando o que, gente? Revelando o quê? Que nem mesmo aqueles da casa de Ló acreditavam na palavra dele. Ele estava completamente já, né? Vivendo aquela vida corrompida, mentirosa, promíscua, que nem mesmo os seus da sua casa acreditavam, botavam fé na palavra dele. Então, olha lá, versículo 15, ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Vejam, nem mesmo o próprio Ló estava acreditando. Nem mesmo o próprio Ló. Ele mesmo estava lá, estava demorando. Ele falou assim, no fundo, talvez ele pensasse, mas isso acho que não vai acontecer. O próprio anjo, ele teve que chegar para Ló e dizer, vamos Ló, vamos. E por causa do quê? Por causa de Ló? Por causa de Ló, será? A gente vê a misericórdia de Deus alcançando Ló pela aliança de Deus com Abraão. Pela aliança de Deus com Abraão. Aqui a gente vê a graça de Deus, aqui a gente vê a misericórdia de Deus, de um homem inserido nesse
nesse contexto tão corrompido, que revela aqui como ele estava misturado com aquela cultura. Versículo 16 diz assim: tendo ele hesitado, olha isso aqui, gente, ele ainda ficou questionando, mas será mesmo? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Uhum. Olha isso aqui. Eles tiveram que ser retirados à força pelos anjos. Porque eles ainda estavam querendo permanecer ali. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ele foi muito claro quando ele disse. E esses anjos, eles tinham uma responsabilidade. Eles tinham uma incumbência ali. Qual? Eles tinham que contar. Deixa eu contar aqui para ver se ao menos 10 tem justos. Nem 10. Nem 10. Lembra no capítulo 18 que Abraão tinha intercedido por esse povo? Se ao menos 10. E aqui nós vemos que nem 10. Ele diz: fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Olha isso, gente. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Olha isso aqui. Eu acho muito interessante no versículo 27, que diz assim: na manhã seguinte, Abraão, ele só levantou os olhos, ele olhou e ele viu o quê? Ele viu toda essa fumaça. Ele viu a fumaça, e quando ele viu a fumaça, e quando ele viu toda aquela fumaça, ele falou: nem 10. Nem 10. E naquele tempo que não tinha WhatsApp, não tinha mensagem celular, não tinha nada. Como é que ele podia imaginar se Ló tinha sido preservado ou não? Olha isso, gente. E a gente vê que a mulher olha para trás. Ou seja, ela também completamente inserida ali. Eles tinham uma situação estável. Eles estavam como poderosos já daquela terra. E a mulher estava mais preocupada naquilo que ela tinha do que com o Senhor. E a gente vê que ela estava mais presa nas coisas que ela tinha conquistado nessa terra
do que em obedecer à voz do Senhor. A gente vê que muitas vezes nós estamos assim também. É por isso que o Senhor, Ele fala para nós, para a gente olhar para frente. Há muitas coisas atrás, há muitas coisas aqui nessa terra que nos prendem. E aqui a gente vê que era o quê? Era uma felicidade terrena, passageira, um prazer imediato que eles tinham naquela terra, completamente corrompida, que fez com que Ló e a sua família saíssem dali de Sodoma, mas a Sodoma não saiu de dentro deles, como nós vamos ver. A pessoa ainda estava presa naquilo ali, ainda estava olhando para aquilo ali tudo. E sabe, quando a gente vê essa história, e a gente olha para a história como um todo, quando a gente olha esse texto dentro do contexto que ele está inserido e dentro do contexto maior da história, do plano de redenção, a gente vê quem escreve isso daqui, é Moisés. E Moisés também traz uma história dessa aqui para também alertar o povo que ele está liderando, que aquele povo vai sair do Egito. E eles vão em busca de uma terra prometida. E nós vemos lá na frente, quando já na época de Moisés, ele tem que alertar o povo: ei, vocês estão ainda com os olhos nos peixes, nos alhos, naquilo que vocês comiam no Egito. Veja, é um alerta que ele faz. É por isso que esse texto aqui, sobre a mulher de Ló, nós encontramos também essa história no Novo Testamento. Agora eu vou na minha aqui, ó. Pega aí a sua Bíblia e vem comigo lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá comigo. 2 Pedro 2, versículo 7. Olha isso aqui, gente. Diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 6. Diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, o que ele está dizendo? Que aquilo ali, aquela fumaça, aquela destruição, aquele juízo, ele serve para nós como um aviso. Olha lá, ó. Ordenou, tendo posto como um exemplo, ou seja, a gente vai olhar para aquilo, a gente vai ver aquilo, a gente vai ter conhecimento disso, e isso vai servir a nós como um exemplo do que vem acontecer com as pessoas que permanecem na sua impiedade. E o versículo 7 diz: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Então a gente vê que ele foi sendo o quê? Corrompido também, esse justo Ló. Ele foi salvo, porque Deus, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade, poupou a vida de Ló. Né? Vamos agora lá para Mateus. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 15. Mateus 10, versículo 15. Diz assim: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Novamente aqui nós vemos, né, as instruções sobre o povo. Jesus falando sobre Sodoma e Gomorra aqui. Que hoje nós seremos julgados com maior rigor do que na época do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquele que estava por vir já veio. Jesus já veio. Então, nós temos esse alerta aqui. Temos também lá em Lucas, capítulo 17. Vai comigo lá em Lucas 17, 32.
Lucas 17, versículo 32, tá? 17, 32. Diz assim, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo 33 diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. No meio do seu anúncio do reino, o exemplo da mulher de Ló vem como algo negativo, de alguém que quis ganhar o mundo para si. E o texto bíblico diz, né, que aquele que quer ganhar este mundo, aquele que acha que os valores são apenas terrenos, vai perder a sua vida. Vai perder a sua vida. Essa vida eterna com o Senhor. Então, nós continuamos o nosso texto e vamos para o final. Meu Deus, gente, a leitura de hoje é muito indigesta. Mas vamos lá, é a porção do dia de hoje. Diz assim, ó. Diz assim: Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas. Então, meu Deus, gente. Meu Deus. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Então, quando a gente vê que ele tinha medo de ficar morando lá, ele falou assim, vai vir o juiz de Deus, né? Ele tinha medo disso agora. Então, sobrou quem apenas? Só Ló e as suas 2 filhas, tá? Então, a gente vê que sobraram só eles e eles foram morar, então, dentro de uma caverna, tá? Eles foram morar dentro de uma caverna. Qual era a responsabilidade de um pai para com as suas filhas virgens dentro desse contexto? E que a gente vai ler, à medida que nós vamos lendo, nós podemos nos lembrar disso. O que eles faziam? Eles eram os responsáveis por encontrar, eles tinham essa responsabilidade de encontrar um marido para suas filhas. E nessa situação aqui, o que acontece? As filhas desesperaram por causa disso. Porque também isso mostra a fraqueza de Ló, porque ele não estava nem aí para buscar. E o nome deles iria se apagar da história. E esse era algo muito, mas muito importante na época, dentro do contexto histórico da época, onde a mulher, ela precisava gerar. Para quê? Para que o nome continuasse. Então, elas viram a situação e falaram, só tá nós aqui com ele. Já vivendo, lembrem, eles saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. Eles ainda tinham o quê? Aquela corrupção. As filhas, elas viam, gente, que relacionamento elas podiam ter com esse pai, né? Completamente desequilibrado. Não havia harmonia, né? Então a gente vai ver uma história aqui terrível. Olha o que acontece. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem, vejam, isso aqui é o quê? Uma mente corrompida. A gente vê atrocidades aí, de pessoas que não têm temor a Deus, que vivem no mundo corrompido, que se deixam levar pelo desejo do seu coração. Então, o desespero delas aqui vai fazer com que elas tomem atitudes terríveis. Olha isso aqui. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Era costume da terra. E o pai, né, como a gente vai ver, os homens aqui, muitos homens na Bíblia aqui, que vão encontrar esposa para o seu filho. Segundo o costume de toda a terra, vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Veja, eles foram libertos, eles passaram por um livramento gigante. E mesmo assim, a gente vê o quê? O pecado. Por quê? Porque aquele mal não saiu do coração deles.
Eles não conseguiram se arrepender do mal que eles viviam. Eles não conseguiram ver a libertação de Deus e se unir a Deus. Não! Eles permaneceram o quê? Na maldade do seu coração, na depravação da sua alma. Depravação total. E a gente vê isso aqui. Então, o que eles quiseram? Olha lá, as duas meninas. Elas falaram assim, não, vamos nos deitar. A gente embebeda o pai e vamos ter relações com ele. Vejam, naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar vinho também essa noite e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Elas achavam ainda que estavam fazendo uma coisa boa. Por quê? A mente estava completamente depravada. Completamente. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Outra coisa, que elas sequer respeitavam o pai. Vocês lembram que quando ele falou, o povo só faltou rir da cara dele. Lô, você tá ficando maluco? O anjo teve que puxar esse homem pela mão e falar, vem porque a gente vai destruir. A sua palavra não é tida como uma palavra verdadeira. E isso não acontece hoje, minha gente? Será que a nossa palavra é tida como verdade ou a pessoa precisa jurar pelos céus e pela terra? Ou você, para ser levado a sério, tem que jurar por isso, por aquilo outro? Será que a tua palavra é levada a sério? Será que o seu sim é sim, o seu não é não? Por quê? Porque a gente está inserido num mundo corrompido e muitas vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas. A nossa palavra não é levada em conta. Então aqui não tinha respeito nem das filhas pelo pai. Elas não honraram o pai. O pai não as honrou também. Então a gente vê o quê? Resquício da depravação do coração do homem. Desde a escolha que Ló fez lá em Gênesis capítulo 13. Meu Deus. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Nós vemos que essas duas nações formadas do incesto geraram dois povos, os moabitas e os amonitas. Esses dois povos foram povos que estiveram como inimigos do povo de Israel por todo o tempo. Por todo o tempo. E aí, quando a gente vê essa história, e quando a gente lê uma história dessa, sabe? Eu preciso entender algo muito importante aqui. Que a Bíblia, toda ela, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda, absolutamente toda ela. Mas há textos na Bíblia que eles são descritivos. Esse é um deles. É um texto que vai descrever um fato que aconteceu. Mas isso não é padrão. Isso não é justificativa de pecado. Porque esse não é um texto prescritivo. Qual é a diferença de um texto descritivo para um texto prescritivo? Um texto prescritivo é aquele que vai prescrever o quê? Um comportamento, um padrão. Esse não é. Não há qualquer aprovação daquilo que aconteceu. Não há qualquer direção de Deus. E o que acontece dentro da nossa leitura bíblica? Que nós precisamos ter essa percepção na leitura para saber quando um texto é descritivo e quando um texto é prescritivo. Quando ele é prescritivo, ele vai prescrever o quê? Um comportamento, uma direção, um padrão, ao qual nós podemos imitar. E há outras situações que não. Está apenas descrevendo.
E essa descrição que nós temos no final do capítulo 19, com essa história horrorosa, ela nos serve apenas para mostrar como é mau e como é depravado o coração humano. E se eu não tenho isso em mente, essa ciência, há muita gente que lê um texto desse e acha que está na Bíblia. Não só esse que para nós causa nojo e náusea para muita gente. Mas há quem pegue um texto desse e justifique as suas atitudes nojentas e depravadas. E dizem, está na Bíblia. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem isso? É tão importante. Então eu preciso entender isso. E durante a nossa leitura, nós vamos observar isso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque como nós lemos lá no Novo Testamento, que a história que aconteceu aqui serve para nós como um exemplo, como um alerta daquilo que não devemos fazer. E também mostra o que é a consequência do pecado, do coração depravado do homem. Como nós vemos histórias horríveis que acontecem ainda nos dias de hoje e se seguirão até que Jesus venha. Então, gente, quando eu vejo isso tudo, eu só vejo que Deus, em sua misericórdia, poupou Ló, as suas filhas. Mas mesmo depois de um livramento desse, eles ainda se entregaram à depravação do seu coração. E quantas vezes nós não estamos numa situação assim? Deus nos dá um livramento maravilhoso. Deus nos concede tamanha graça. E nós voltamos. Nós voltamos a fazer aquilo da onde o Senhor nos tirou. Sabe, gente? Isso é muito sério. Então, eu leio uma história dessa, e por mais que, ai, que coisa horrorosa, ai, eu não quero saber disso. É um alerta de Deus. E é Ele dizendo para nós, e eu quero trazer a cereja do bolo hoje. Bota a cerejinha aí. Estamos terminando já, gente. Olha o tempo. E eu quero trazer a cerejinha de hoje, porque nós vemos que a atitude das filhas de Ló, elas partiram do quê? De um medo que elas estavam. De uma falta de segurança na vida delas, certo? Vamos meditar um bocadinho aqui. Eu vi que tem um pouquinho mais de tempo, então vou falar uma coisinha mais aqui, a gente já vai para a cereja. E foi o medo delas. A gente vê que elas estiveram lá, ó. As suas duas filhas, elas ficaram com medo. Elas ficaram com medo do quê? De não deixarem o nome, do nome do pai. Então, o que elas fizeram? Elas deram um jeito. Quem mais deu um jeito? Quem mais? Sabe o que elas estão fazendo aqui? Gerando Ismaéis. O que elas estão fazendo? Elas estão agindo conforme a vontade delas, no tempo delas, do jeito delas. Vejam. De uma forma terrível. A gente viu que Sara, de certa forma, ela fez algo também, à sua maneira. Ela seguiu a lei que comandava o contexto da época. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas elas aqui ficaram com medo, sabe? E o medo
Nós podemos sim viver com medo, porque há um medo que serve, que é prudente. Há um medo que vai nos livrar do mal. Há um medo que é bom, mas há um medo que paralisa. Há um tipo de medo que nos leva para longe de Deus. Há um tipo de medo que faz com que nós construamos atalhos para fazer aquilo que queremos. Esse tipo de medo que constrói atalhos é o medo gerado por um coração que não tem fé em Deus, que não confia em Deus. E o que esse coração com medo, que não é um medo prudente, mas é um medo que falta fé para confiar na promessa de Deus, ele faz? Ele constrói atalhos para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que os moabitas e os amonitas, eles são fruto do pecado. Eles são fruto de uma busca do coração humano que não tem fé, que não confia em Deus, que gera Ismaéis. Então eu vejo que Moabe e os moabitas e os amonitas, eles são o quê? Fruto do pecado, da falta de fé, e não fruto da promessa. Não é fruto da promessa. E aí, quando eu vejo tudo isso, gente, eu tenho que olhar para mim e tenho que ver, Senhor, o Senhor vai vir com o tempo dele. Ele vai vir para julgar esse povo. Ele é o justo juiz. E toda essa história de Gênesis 19, ela me, como que eu posso dizer? Ela me exprime para me levar para um caminho. Qual? Arrependa-se. Arrependa-se. As misericórdias do Senhor, elas se renovam, mas a gente não sabe quando a porta da arca vai se fechar. Arrependa-se hoje. Ajuste a sua vida à vontade de Deus. Ajuste hoje a sua vida. Sabe, muitas vezes nós sabemos o que temos feito. Nós sabemos a Sodoma e a Gomorra que estão dentro do nosso coração ainda e que nós não temos deixado. Nós saímos do Egito, mas o Egito continua em nós. Nós saímos da Sodoma, mas a Sodoma continua em nós. Nós saímos daquela vida, daquele vício, mas o outro continua em nós. Por que continua? Da onde o Senhor te tirou e parece que novamente aquilo lá você guardou, em algum momento você abre aquela caixa de novo e você mergulha naquilo de novo. E você está toda enlamaçada com aquele pecado novamente. Sabe por quê? Porque você não deixou. Você simplesmente deixou ali guardadinho e você continua no controle. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um ou ao outro. A quem você tem servido? O Senhor nos chama hoje ao arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento gerado pela consciência de quem Deus é. Não é um arrependimento sentimental, emocional. Estou nem aí, gente. O número de pessoas, não é sobre número de pessoas. Não é sobre número de pessoas que vão à frente num culto e dizem: ai, Senhor, eu te aceito. Gente, isso é tão superficial. Sabe? Porque o sucesso não está no número de pessoas que vai à frente depois de um culto, onde,
Nossa, foram tantas pessoas, foram 100 pessoas, foram 200, foram 300. O que a gente tem que ver? É o fruto. É a permanência. Sabe por quê? Porque a pessoa pode dar um passo ali naquele momento, mas às vezes o pecado ainda está lá enrustido. Foi apenas mais um momento emocional. É o fruto que eu preciso ver. É a sua palavra que precisa ter a força do sim, sim e do não, não. É o seu amor abnegado num fruto, uma vida pacífica, uma vida harmoniosa com a palavra de Deus, uma vida que busca o Senhor. Não é ir para frente de um culto emocional, mas é com consciência da depravação do teu coração que você vai para o Senhor. Dizendo: Senhor, aquele pecado o Senhor já me tirou, mas eu volto para ele. Eu volto como um porco chafurdando dentro da lama. Porque o Senhor me tirou daquele lugar, mas eu continuo indo para lá. Eu não sei. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei sobre nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós precisamos nos arrepender. Consciência. Com consciência. Não é emoção, gente. Não é emoção, é consciência. Consciência de propósito. É entendimento do Evangelho, da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. E quando eu tenho consciência, quando eu sou espremida por essa verdade, ela me leva a um arrependimento real e genuíno. É isso aqui, é esse lugar que vai produzir em mim o quê? Uma vida transformada. Eu vou continuar na minha luta interna. Carne e espírito, todos os dias. Na luta interna, carne e espírito. Mas eu vou buscar a Deus, vou me alimentar do Senhor, da sua palavra, que vai me fortalecer nessa luta diária. Então, gente, a cereja do bolo de hoje, eu quero ir lá para Tito, no capítulo 3. Vamos lá para Tito, eu vou ler na minha versículo, na outra Bíblia. Tito, capítulo 3, abre lá. Meu Deus, gente. Aí, Tito 3, abre em Tito 3 aí, vamos esperar. Diz assim, versículo 5. Não, vamos ler o 4 e o 5. Vamos ler o 4, 5, 6 e o 7, tá? Diz assim, ó. Tito 3, 4, 5, 6 e 7. Diz assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe, gente, assim como Ló foi salvo daquela destruição de Sodoma e Gomorra, não por ele, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E sabe o que mais? Por causa que houve um mediador, Abraão.
Nós somos salvos também não por aquilo que fazemos ou fizemos. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus que nos alcança. Pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E porque nós também temos um mediador, Jesus Cristo. Ele é aquele que intercede por nós, apesar de nós. Então que hoje a gente possa saber que o Senhor, Ele é esse que intercede por nós e nos faz participantes do quê? Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É Ele quem paga o preço. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Porque senão estaríamos todos fulminados de forma justa por Ele. Amém, gente? Eu vou preparar o meu caderninho, eu não fiz ainda o meu caderninho de hoje. Eu vou fazer diante dessa leitura bíblica tão pesada, né? Mas que traz, sim, entendimento para nós. Amém? Então, que Deus abençoe. Nossa próxima live será sábado, às 8 horas da manhã. Tá bom, gente? Deus abençoe.